Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os meus irmãos de caminhada, a todos aqueles que fazem parte da família Sopro de Luz, Inspirando Almas. Sejam bem-vindos a este espaço de reflexão e consolo à luz do Espiritismo e da doutrina espírita. O tema de hoje, como vocês sabem, a gente está aqui sempre fazendo grandes reflexões, e hoje a gente tem um tema que, bom, eu acredito que todos nós, sem nenhuma exceção, já sentimos em algum momento. A cólera, a ira, aqueles momentos de raiva. E para falar com a gente sobre esse tema tão comum e ao mesmo tempo tão difícil de se dominar, nós temos uma convidada mais que especial da cidade de Jales, bem na fronteira do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, mas essa cidade se encontra em São Paulo. A Mariângela Manfrim. Ela faz parte da instituição beneficente Benedita Fernandes, da cidade de Jales, em São Paulo, e ela é há mais de 40 anos palestrante. Então, vejam só como ela é experiente, e eu tenho certeza que ela vai trazer para a gente hoje momentos incríveis. Seja muito bem-vinda, querida Mariângela. Bom, como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente fala para o mundo, né? Então são horários diferentes. Eu fico muito feliz com a oportunidade que você nos dá, Sheila, de conversarmos com o mundo e podemos levar um pouquinho da mensagem de Jesus, da nossa mensagem espírita, né? Para que as pessoas possam ir se encontrando, se entendendo e se renovando e renascendo. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e a todos. Nós levamos agora nosso maior carinho, nosso maior amor, para que nós possamos passar a nossa mensagem da forma mais simples, que possa atingir o coração de todos. Muito obrigada, Sheila. Nós é que agradecemos que você está aqui conosco hoje. Gratidão por compartilhar conosco tanto conhecimento como nós sabemos que você está trazendo para a gente. E para a gente começar, eu sempre gosto que a gente comece assim com uma oração para abrir esse momento de reflexão. Mariângela, eu sei que você vai falar muito hoje, mas você podia fazer para a gente essa oração de abertura? Com certeza, com certeza. Fazer oração é sempre bom. Vamos aproveitar esses momentos tão sublimes em nossa vida, nos quais nós buscamos uma aproximação com a energia divina. Estamos envoltos nessa energia no nosso dia a dia, mas vamos buscar, e é através da oração que nós nos aproximamos dessa energia maravilhosa. Meu Pai, meu Deus, meu protetor, envolva-nos, Senhor, com as suas bênçãos, com o seu amor, com o seu carinho. Que todos nós, neste momento, possamos aproveitar para agradecermos ao Pai tantos benefícios, tanta generosidade em nossas vidas. Colocou-nos e nos deu essa posição da reencarnação para que possamos resgatar problemas de vidas, dificuldades de outras vidas e nos dar uma nova oportunidade. Gratidão, meu Pai. Gratidão por dar as minhas mãos com as quais eu posso trabalhar, posso me manter, mas também eu posso, meu Pai, estendê-la ao meu irmão carente. Obrigada, Pai, por nos dar as nossas pernas com as quais nós podemos nos movimentar, trabalhar, mas também possamos ir até o nosso irmão que está nos precisando da gente. Obrigada, Pai, pela minha voz que canta, que posso falar com os meus entes queridos, mas também posso levar uma palavra amiga. Obrigada, meu Pai, pelos meus olhos que enxergam todas as cores da natureza, tantas paisagens maravilhosas, mas também eu posso enxergar os olhos do meu irmão que me pede. Obrigada, Pai,
pelos meus ouvidos, que posso ouvir o canto dos pássaros, o sorriso de uma criança, mas também eu posso ouvir os lamentos do meu irmão que sofre. Obrigada, Pai, por termos essa família maravilhosa, a nossa família divina, como devemos então poder caminhar, usar as nossas mãos, nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa voz para nos integrarmos realmente à família divina. Obrigada, Pai, por tantas bênçãos e nos envolva neste momento com a paz do Senhor. Que assim seja. Não estou te ouvindo. Desculpa. Eu estava agradecendo para você por essa oração tão linda, tão gratificante. Essa oração que tocou minha alma, pareceu mais uma poesia vinda mesmo do fundo do coração do que somente uma oração. Gratidão, Maria Ângela. Agradeço. E com esse começo, com essa oração toda linda, né? Aí a gente vai começar o nosso estudo de hoje, nossa reflexão. Não podemos falar que é um estudo, é uma reflexão sobre a raiva. E a gente se pergunta, né? Por que nos deixamos dominar pela raiva? E é tão fácil isso acontecer, né? Como é que a raiva nos afasta da nossa harmonia espiritual que a gente acha que está conseguindo. Exatamente. O mais importante é que a Mariana vai trazer dicas para a gente como vencer a cólera, como vencer essa raiva à luz do Cristo. E essa reflexão de hoje é baseada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 9 e 10. E antes de começar, eu já peço para você, aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esta live com quem você ama. E essa pessoa pode estar precisando, para ela pode ser um alívio ouvir o que a gente está refletindo hoje. Então, todos vocês são bem-vindos. Und für alle, die Deutsch sprechen, heute das ist eine Aufnahme. Deswegen können wir nicht anbieten für Sie eine Übersetzung. Vielen Dank, aber sobald wir wieder live sind, werden wir das machen. E obrigada a todos vocês que estão aqui. Se inscrevam, compartilhem e, Maria Ângela, querida, o palco lhe pertence. Obrigada, Sheila. Obrigada mesmo pela oportunidade. Então, fique à vontade. Obrigada. Bom, meus queridos irmãos, então hoje nos coube este tema que é tão importante abordarmos, tão importante. Então nós vamos falar, e este capítulo do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente, é o que eu mais gosto. Fiquei muito contente quando nós falamos sobre este tema, porque exatamente eu falo muito sobre isso, sobre esse 10º capítulo do nosso Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque a misericórdia é a compreensão. Quer dizer, felizes aqueles que aprendem a compreender. Quando Jesus abriu a sua boca ao mundo, e que ele começou com o seu primeiro sermão, que ele falou de uma forma generalizada, porque ele falou vários sermões, mas este, o primeiro, ele falou para todos, ele não falou só para os apóstolos, ele não falou só para aqueles que o acompanhavam, ele disse ao mundo, e ele disse o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, felizes, aqueles que são humildes, quer dizer, em primeiro lugar, ele enfatizou a humildade. Em segundo lugar, que ele disse bem-aventurados os aflitos, ele enfatizou a resignação, a abnegação. Se eu não for abnegada e nem humilde, se eu não for humilde, eu não consigo ser abnegada e resignada. Então, a primeira condição é a humildade. Para eu conseguir atingir a segunda. Olha como ele foi falando o Sermão da Montanha em steps. Bem-aventurados os brandos. Mas eu não consigo a brandura.
se eu não for humilde, se eu não for resignada, aí eu consigo conquistar a brandura. A quarta, a justiça. Sede e fome de ser justo. Aí vem a quinta bem-aventurança, que é exatamente essa, a misericórdia. Felizes aqueles que são misericordiosos. É a quinta. A primeira, eu preciso ser humilde para conseguir a resignação e a abnegação, para conseguir a brandura, para conquistar a justiça e para conquistar a verdadeira misericórdia. Então, por isso que muitas vezes nós escorregamos na cólera, porque ela está lá no quinto step. E para conquistarmos o quinto step, nós precisamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Aí vem o sexto, que eu falo que deve ser muito bom. Estou muito longe ainda. Bem-aventurados os puros. Olha que maravilha. Se a gente for puro, nós não vamos nos incomodar com nada. Quer dizer, a cólera vai passar muito longe de mim. Porque eu não vou ver maldade. Eu vou procurar compreender. E aí a sétima, a pacificação. Aí a pessoa que já conquistou todos esses steps, quando ela chegar na sétima, onde ela chega, ela já traz a pacificação com ela. E onde eu me lembro, né, que me traz todo esse exemplo, Chico Xavier. Por que ele trazia a paz com ele? Porque ele já era humilde, resignado e abnegado, brando, justo, misericordioso, puro. Aí onde ele chegava, ele era um pacificador. Aí a oitava, nona, né? Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, mas eles não se incomodam porque eles estão com a fé consagrada dentro deles. Aqueles que são perseguidos por defenderem Jesus, mas Jesus é coisa tão forte dentro que não se incomodam. Então, por isso que a cólera ainda é algo que, infelizmente, nós, nessa busca pela nossa evolução, muitas vezes escorregamos. Mas lá no nono capítulo, que é Bem-aventurados os brandos, nós temos uma frase que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e levar à prática de muito mal. Olha que interessante. Não é porque nós temos os momentos de cólera que nós somos ruins. Não podemos nos rotular como uma pessoa ruim porque temos os nossos momentos de cólera. Não, não. São momentos, porque nós temos algo de bom. Nós só não podemos deixar que o momento de cólera supere de uma tal forma as bondades que nós temos de aquilo ser uma constante. E aí continua dizendo assim: isso que nós acabamos de falar deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la. Quer dizer, nós temos um lado bom que nós devemos deixar com que ele fale mais alto na superação. Aí continua dizendo: o espírito ainda é concitado a isso, ainda por outro motivo. O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, nós que somos espíritas, que lá no 15º capítulo do nosso Evangelho diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Então, nós, os espíritas, sabemos que a cólera é contrária à humildade e à caridade. E essa é a nossa luta, né, para a gente conquistar a evolução. Então, nós vamos começar o seguinte: nós formulamos umas perguntas e vamos dar algumas respostas, algumas explicações, né? E que depois
ficar alguma coisinha para trás, a Sheila vai também no final dar umas perguntadinhas. Primeiro, o que é o ódio? A cólera. O que é isso? O ódio é a manifestação dos mais primitivos dos sentimentos do homem animal. Olha só como a gente ainda está lá atrás. Que ainda guarda no espírito em evolução os resquícios do instinto de conservação, sob as formas de defesa de amor próprio. Então, nós, infelizmente, temos ainda guardado aqui uns instintos de defesa muito aguçados. Então, quando a gente se vê ameaçado de alguma forma no nosso orgulho, no nosso excesso de amor próprio, aí nós trazemos a cólera para dentro de nós. A raiva, o ódio, e que nós temos que aprender a dominá-lo, que nós temos que aprender a abafá-lo, até por esses conhecimentos que nós vamos adquirindo. Tipo assim, ai, me deixei envolver. Não, 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 calma aí, Mariângela. Calma, não precisa disso. Então, tendo este conhecimento, nós vamos trabalhando nisso e vamos nos policiando. Agora, ter momentos de cólera, de ódio, não quer dizer que somos isso. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não vamos nos condenar por isso. Nós estamos num processo em evolução. Então, nós precisamos, primeiro, ter consciência disso, que ainda nós trazemos alguns resquícios da nossa época primitiva. E que nós estamos aqui exatamente para buscar essa evolução. Uma segunda pergunta: quais os vários modos pelos quais o ódio se manifesta em nós? Então, tem alguns itens. Desde os aspectos mais sutis, dissimulado na hipocrisia social e nas formas de antipatias, aos atos mais cruéis e brutais de violência. Então, muitas vezes, num aspecto sutil, nós revelamos isso, essa cólera, isso dentro de nós, quando a gente ainda segura, sabe? Olha, gente, são tantas coisas assim, e esse ódio, essa cólera, ela gera uma violência, que às vezes vai até uma consequência ruim, brutal. Vocês veem, por exemplo, no trânsito, a pessoa está dirigindo e por conta de alguém que ultrapassou, que fechou, ou atrapalhou, as pessoas se alteram, se envolvem no momento de cólera, e quantas mortes saem por causa de uma violência de trânsito no momento de ódio. Um casal, um momento de discórdia, de desavença, sai aí crimes passionais por um momento de ódio, mas infelizmente porque afeta o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? As nossas ambições. Então é como diz aqui, desde os aspectos mais sutis, dissimulado na hipocrisia social e nas formas de antipatias, aos atos mais cruéis e brutais de violência. Então, essa da hipocrisia, que muitas vezes são as guerras, sabe, de vibrações. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós somos energia, tá? Nós somos energia, isso é muito sério. Nós somos energia e nós emitimos ondas vibracionais, que nós não podemos esquecer disso. E essas ondas vibracionais, nós vamos atingir alguém ou nos atingirmos. Então, é muito sério isso. Então, essas guerras frias hoje em dia, tá? Que as pessoas ficam trocando energias por conta do quê? Do ódio, da cólera, da raiva. Só que aquele que está gerando essa energia negativa, ele está se envolvendo nela. Então, ele está amarrando uma corda no próprio pescoço. Então, é algo que nós temos que controlar
controlando dentro de nós. Mas o mais importante de tudo isso é sabermos que nós podemos e devemos controlar. É começar a nos autoanalisar, sabe? E aí nós vamos aprendendo a melhorar isso em nós. Uma outra perguntinha é como o ódio se apresenta dentro de nós? Como que ele se apresenta dentro de nós? Como um sentimento, uma emoção incontida, um impulso que, ao nos dominar, expressamos através de palavras ofensivas, quando, olha só, contraímos o coração, cerramos os maxilares, fechamos os punhos e soltamos faíscas vibratórias de baixo padrão. Sintonizamos com as entidades malévolas, que assim podem nos envolver, instigando-nos até ao crime. Olha só que tristeza. Nós nos envolvemos. A gente fala que tem tanto medo dos obsessores, só que nós o buscamos. Nós abrimos as portas através desses momentos de cólera, de raiva. Para quê? Eu pergunto, para quê? Então, é o momento que é como eu disse para vocês lá no início, lá naquela frase que nós lemos. Nós temos, a cólera, ela não exclui as coisas boas que nós temos. Então, nós vamos apelar para essas coisas boas que nós temos, para nos ajudar. Por exemplo, você derruba um copo no chão e quebra. Caco para tudo quanto é lado. Para que tem a vassoura? Vamos varrer os cacos, vamos juntá-los, pegar a pazinha de lixo e jogar. Então, nós temos todo aquele acidente que aconteceu, mas nós temos como nos livrar dele e melhorar. Então, a vassourinha e a pazinha de lixo está aqui dentro. É só tirarmos esse lixo que está dentro de nós. Começarmos a raciocinar. Por que eu estou assim? Será que compensa eu estar jogando todo esse veneno dentro de mim? Momento de cólera, você joga dentro de você uma série de hormônios ruins que vai afetar o seu estômago, o seu intestino, o seu coração, o seu cérebro. Por que eu quero isso para mim? Se eu estou pedindo saúde, por que eu vou jogar isso para dentro de mim? Então, é isso que eu falei. A hora que você se pega desse jeito, raciocina. E pensa com você mesmo. Para quê? E sabe como que eu vou notando isso? É facinho a gente fazer esse teste. Observe-se quando alguém lhe criticar por alguma coisinha. Uma comida que você ficou uma manhã inteira fazendo, colocou lá na mesa. Aí chega alguém, come e fala assim, ai, acho que está um pouquinho salgada. Qual é a sua reação aqui, mesmo que você não responda? Como que você ficou com aquele comentário? Você pensa, obrigada, eu não percebi. Ou você já reage assim, puxa, por que não fez então? Já que eu tenho uma historinha minha, que eu conto sempre nas palestras, que eu me divirto. Logo que eu casei, eu não sabia fazer nada, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. E eu resolvi fazer uma lasanha, só que eu estou casada há 45 anos. Então, há 45 anos atrás, aqui no Brasil, né, tinha umas massas de lasanha que a gente ia cozinhar. Eu não sei se a Sheila morava aqui. Ela grudava assim, uma na outra. A gente punha para cozinhar e ficava 2 horas para descolar aquelas massas que grudavam uma na outra. Hoje não, hoje elas são pré-cozidas, é uma maravilha. Você pega, põe lá, é rapidinho. Mas eu fiquei a manhã inteira para fazer aquela lasanha achando o máximo, né? Porque era a primeira comida que eu ia fazer para meu marido. Bom, ele chegou em casa, eu coloquei na mesa. A hora que ele partiu, ele falou assim: a da minha mãe. Pensa numa pessoa que se encolerizou. Eu tive vontade de pegar aquela lasanha e jogar no colo deles. Fiquei quieta 15 dias sem conversar. Então, olha só, era tão fácil não me encolerizar, era só eu pensar assim. Ele está com 26 anos.
Faz 26 anos que ele come a lasanha que a mãe dele fazia. Costume da casa dele. Com pouco molho, com mais molho, não gosto mais molho. Agora ele comeu a minha. É simplesmente era tão fácil, mas para isso eu fiquei 15 dias remoendo. E um dia eu contando essa história, numa palestra na nossa casa, uma amiga que havia ficado viúva, a hora que acabou a palestra, ela falou assim: Nossa, porque o meu apelido aqui é Má, né? Porque Mariângela é muito comprido. Nossa, Má, você falou uma coisa tão importante. Eu ficava também por causa de pequenas coisas, uma toalha molhada em cima da cama, eu já me encolerizava com meu marido, ficava sem conversar, por causa de um sapato lá na sala. E agora, tudo que eu queria era ele aqui. Quanto tempo perdido por causa de cóleras, por causa de momentos de ódios. A gente vê irmãos que não conversam, pais e filhos que não se dão por causa de cóleras. Para quê? Aí a pessoa desencarna, vem um arrependimento. Então, é uma coisa que nós temos que aprender a nos autoanalisar. Então, quando alguma coisa que te contraria, qual é a minha reação? Analise. Aí você pensa assim: sou orgulhosa, tem que melhorar isso. É a gente se analisar diante dos fatos da nossa vida, tá? Aprenda a fazer isso. No seu dia a dia. Passou na rua, alguém com pressa, pá, dá um esbarrão em você. Como que é a sua reação diante desse esbarrão? Você fala: Nossa, a pessoa está com pressa, coitado, né? Não. Oh, não vê onde anda, não? Por que você me esbarrou em mim? Sabe? Então, são pequenas, é como eu disse para vocês, são pequenas atitudes que nós vamos aprendendo a nos autoanalisar, tá? Então, comece a prestar atenção em você para começar a dominar esses momentos de cólera. Uma outra questão: até que limites pode o ódio nos levar? Nesses momentos de ódio, pode ser levados a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, causando dissensões e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas em nossa assistência. Aí é que está o que. A gente carrega isso para outras existências. Por que a gente, os temíveis obsessores, por causa de ódios, de cóleras, de momento de cóleras numa outra existência que nós adquirimos obsessores. Ou então podemos até ser obsessor de alguém. Aí está o problema. Então, por isso que nós temos que ir melhorando isso em nossa vida. Por isso que a quinta bem-aventurança, que é a da misericórdia, nós primeiro aprendemos o quê? Vamos ser humildes, gente. Vamos ser humildes em aceitar quem somos. Em aceitar os nossos defeitos. Segundo, vamos ser abnegados e resignados em entender as nossas aflições. Por que eu estou num momento de aflição? Porque eu tenho que passar. Porque eu tenho que aprender alguma coisa. O que eu não aprendi ainda? Em que parte da minha história que a gente começa a dizer assim, que parte disso que você não entendeu ainda? Então é a hora que a gente faz essa pergunta para a gente. Que parte da minha vida que eu ainda não entendi? O que Deus está querendo de mim? Para eu alcançar a brandura. Aí eu quero ser justa. Eu tenho que ter sede e fome de ser justa comigo mesmo. Aí eu vou alcançar a misericórdia, a compreensão. Uma outra questão. Quais os motivos que nos levariam ao ódio de alguém? Vamos lá ver. Em geral, os ódios são despertados pelas humilhações sofridas. Ou quando injustiçados. Então, aqui, como eu disse assim, humilhações sofridas. Se eu achar que eu fui humilhada, é porque eu não sou humilde, porque o humilde ele não acha que ele é humilhado. Ele é humilde. Ele não pensa assim. Então você, ai, fulano me humilhou. Vai. Se você se sentiu humilhado, é porque você não é humilde, é orgulhoso, egoísta, vaidoso. Porque aquele que ouve, vamos dizer, uma humilhação, ele vai buscar compreender. Se a Sheila me falar alguma coisa
que eu achei que foi agressivo comigo, eu vou analisar. Será que eu mereço isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver a minha atitude. Não, não mereço. Então, tudo bem, deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora não, nós já ficamos, né, extremamente encolerizados, e aí é onde nós achamos que somos injustiçados, maltratados, traídos no afeto, na confiança e também ofendidos. Encontramos igualmente em muitas antipatias indecifráveis, né, que possamos sentir por alguém, os ódios recônditos de outras existências, quase sempre fruto de nossas paixões. Sabe, às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim: nossa, meu santo não bateu com a dela. Por que será que o seu santo não bateu com o dela? Nunca nenhum falou nada para o outro. Às vezes nunca nem tiveram contato. Aí são os nossos ódios lá do passado, que se vieram nessa para a gente se encontrar para resolvermos aqui. Vou contar uma história minha também, com meu filho. Eu tenho 3 filhos. Eu só tinha o primeiro. Então, eu tinha o primeiro, eu ficava em casa, eu cuidava dele, eu sou apaixonada por qualquer criança, imagine pelo meu filho. E eu ficava e cuidava, eu para lá, para cá com ele, meu marido trabalhando fora, e eu só cuidando dele. Só que meu marido chegava em casa, ele, puf, colo do pai, não queria mais nem saber de mim. E eu ficava com aquilo, né? Nossa, mas por que ele prefere o pai do que a mim? Bom, ele tinha 3 aninhos, 3 anos, sentadinho na sala, brincando com os brinquedinhos, de repente, ele virou para mim e falou assim: eu te odeio. Nossa, eu não era espírita. Pensa numa pessoa que ficou acabada. Mas o que uma criança de 3 anos entende da palavra odiar? Ele falou: eu te odeio. Aí eu fiquei com aquilo, foi muito ruim. E aí eu percebia que ele se afastava de mim. Se afastava, se afastava. Bom, nos tornamos espírita, começamos a frequentar o centro, e ele também foi crescendo, frequentando a evangelização, e fomos entendendo. E aí eu comecei a entender, falei, bom, eu acho que eu e o Fernando fomos um desafeto, e agora nós precisamos nos entender. Mas eu, como a mãe mais velha, captei. Mas eu não achei que ele havia observado isso também. Aí ele tinha uns 12 anos, um dia eu fui abraçá-lo e ele me empurrou. Aí eu falei, filho, não é estranho você me empurrar? Ele falou, ele começou a chorar. Falou, muito, mãe, muito estranho. Você nem imagina como eu sofro com isso. Eu me emociono. Você é minha mãe. Eu te amo. Eu te amo, você cuida muito bem da gente, eu te amo. Mas eu não consigo te abraçar, mãe. Falei, filho, será que isso não é algo de um passado que nós viemos como mãe e filho para nos acertar? Ele falou, já pensei nisso, mãe, mas tá tão difícil para mim. Tá tão difícil, mãe. Aí eu o abracei e falei, então vamos acabar nessa. Nós estamos aqui para isso. Nós viemos aqui para isso. Aí ele me abraçou, chorou muito. Vamos dizer que ele melhorou um pouco. Mas ainda, até hoje, ele está com 45 anos, a afinidade com o pai é muito maior do que comigo. Então, vocês veem é isso aqui que eu estava falando para vocês. Nós carregamos mágoas de uma vida para outra. E às vezes nós somos colocados juntos para nos entender e fica difícil. A gente vê casos de abortos, né? Espontâneos, que às vezes acontecem, que a gente, lá no plano espiritual, não, vamos reencarnar para que a gente se entenda. E, de repente, no processo da gestação, não conseguimos, e acontece muitas vezes. Por não o espírito estar ainda em conflito, né? Os dois, a mãe e o filho, e acontece. Então, é realmente por isso que nós temos que trabalhar isso agora e saber disso. Então, essas informações são muito saudáveis para que a gente possa, sabe, resolver e não carregar isso, gente. Outra questão, as manifestações de ódio são sempre instiladas pelos espíritos inferiores, tá?
podemos realmente deixar o campo aberto para as infiltrações das entidades maldosas. Olha só, é muito sério isso. Que estão quase sempre à espreita para nos levar aos cometimentos de ódio. Então, por isso, Jesus disse uma frase maravilhosa: orai e vigiai, para não cair em tentação. Ore, vigie-se, para não cair nas influências negativas que estão à nossa volta. Nós abrimos as portas. Esses auxiliares que nos ajudam no fortalecimento do bem, pelos testes que nos proporcionam, só conseguem nos atingir quando descemos aos níveis vibratórios ao alcance deles. Então, se eu deixar, eles vão me atingir. É questão de sintonia. Você se sintoniza aonde você quer. Agora nós vamos ver quais os sentimentos decorrentes do ódio. Junto ao ódio, encontramos o rancor, que é a permanência dele. Então, nós estilamos o ódio dentro de nós e permanecemos rancorosos com uma situação, com alguém, você entendeu? Porque às vezes nós ficamos rancorosos porque somos, vamos dizer, atingidos por uma doença. Ah, vai no médico, olha, você está com essa doença assim. Acha, porque eu penso que é só a gente no mundo, né? Tem aquela doença. E fica com rancor de Deus. Porque num momento tão importante da minha vida, eu pedi, gente, nós temos que ter essa consciência que nós pedimos tudo para a gente passar aqui para a nossa evolução. Por isso que a segunda bem-aventurança, felizes, bem-aventurados, aqueles que entendem as suas aflições. Bom, se Deus me mandou agora, é porque eu tenho que passar, eu tenho que aprender alguma coisa, né? Aí, ó, a vingança, oh, isso é duro, hein? A vingança é uma decorrência do ódio também. E aí a gente vê muitas pessoas falar assim: eu quero justiça. Só que ela quer a justiça com vingança. Você querer uma justiça de alguma coisa é uma coisa. Agora você quer a justiça, mas lá no fundo não é justiça, é vingar. Então é algo que a gente tem que saber discernir isso dentro da gente. Então a gente vê muitos casos, por exemplo, na televisão, né? Os familiares, quando algum ente querido desencarna por um momento de violência, não sei o quê, aí a família fala: eu quero justiça. Lá no fundo é uma vingança. Vingança decorrendo do quê? Do momento de cólera, que permanece como rancor e caminha para a vingança. Alguém que nos fala alguma coisa que a gente não gosta, instala um momento de cólera, que nos leva a ter um rancor daquela pessoa e vamos com às vezes atitudes vingativas. Sabe, assim, sutilmente, como nós já dissemos. Aí você chega para uma pessoa falar mal daquela uma que instalou em você um momento de cólera, fala para um, fala para outro, você vai espalhando algo tão ruim, tão negativo. Então, isso é vingança. Outro sentimento que vem em decorrência da cólera é a agressividade. Às vezes, externa um estado íntimo também decorrente das nossas manifestações de ódio, rancor, cólera. Então, você vai através de uma agressividade. Muitas pessoas passam atos de violência com as suas próprias mãos. Matam, parte para a pancadaria. É muito triste. Ó, inveja, cobiça, ciúmes, inconformações, ressentimentos podem gerar cóleras. Olha só, dissemos esses tipos de sentimentos. A inveja. A pessoa, por ter inveja do outro, aquela pessoa se torna um risco para ela, porque ela está numa competitividade.
E aí, pela inveja, ela tem raiva daquela pessoa. Então, a cobiça, ciúmes, como a gente vê. Eu costumo dizer aqui, aí na Alemanha eu não sei, mas aqui no Brasil, se você ligar a televisão agora, tem uma notícia lá. Matou a ex porque não aceitou o final do relacionamento. Olha só, a pessoa é tão orgulhosa, tão vaidosa, que ela não aceita que o outro não quer mais nada com ela. Então, nós temos que aprender vamos dizer, aquilo que eu disse para vocês, a identificar isso. O ódio é ausência de amor. Gente. Amor e ódio são sentimentos opostos. Um pode dar lugar ao outro, nas nossas reações mais íntimas. Muitos ódios refletem expressões de um amor ainda possessivo. Possessivo. Em criaturas que foram preteridas nos seus afetos mais profundos. Os arrependimentos copiosos por males antes nutridos em ódios distantes são os primeiros lampejos de um amor despertado, fazendo finalmente vibrar as fibras sensíveis do coração, que assim quebra a casca endurecida que o envolve. Aquele que odeia está a reclamar direitos. Aquele que ama dá de si, sem esperar recompensa. Então, nós podemos aí ir trabalhando isso em nós. Como podemos combater o ódio dentro de nós? Perdoando aos que nos ofendem. E o nosso Divino Mestre já nos deu a fórmula. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. O que fazer quando o ódio invade a nossa alma? O primeiro passo é segurá-lo de todos os modos. Não deixá-lo expor-se à vontade. Seja mais forte. Não deixe ele te dominar, que nós lemos lá na primeira fase, que está lá no 9º capítulo. Você não é totalmente ruim, você tem um lado bom. Então alimenta ele, entendeu? Calemos a boca, contemos até 10 ou até 100, caso seja necessário. Logo em seguida, procuremos um local onde possamos nos recolher. Aí iremos nos acalmando mentalmente, trabalharemos para serenar nosso ânimo insultado e exaltado. Então, analisemos as origens dos nossos impulsos de violência e progressivamente dosemos e amorteçamos os nossos sentimentos com as luzes reconfortantes do Evangelho. Tomemos uma página esclarecedora de um livro ao nosso dispor, meditemos recorrendo a um amigo protetor. Não demorará muito e já nos reequilibraremos, vendo a fogueira que conseguimos ultrapassar. Então, quando você se sentir assim, lembre disso que a gente falou. Se recolha, ore, pegue alguma página, leia. Lembra que a mãe do Chico dizia para ele: tome a água da paz, né? Enche a boca d'água, conta até 10. Se acalme primeiro. Pense, compensa eu ficar assim? Por que eu estou assim? Compensa. Aí você vai aprendendo a amenizar. Isso vai se tornando uma constante tão grande que depois você não se exalta mais. Porque isso já vai se tornando um hábito de não se abalar. Quantas perseguições o Chico sofreu? Passou. Tão bem nos deu o exemplo disso, nunca se exaltou. E Jesus? E Jesus? Então, foi lá uma cruz, ele sabia que ele podia se livrar dela, mas não se livrou. Deixou que eles fizessem tudo. Ele não se exaltou lá no momento da última ceia. Para quem que ele deu o primeiro pedaço de pão? Para Judas.
Aquele que ele sabia que iria trair. Mas por quê? Porque aquele lá estava programado para isso, porque tudo aquilo precisava acontecer. Então, ele não se exaltou. Deu o primeiro pedaço de pão para ele. Esse foi o maior ato de amor, de humildade. Eu costumo sempre dizer um ato de humildade maravilhoso que nós não podemos esquecer foi José, pai de Jesus. José serviu de meio para trazer para nós Jesus. Nunca apareceu na história, se eu não me engano, ele aparece na Bíblia 2 ou 3 vezes só. Sumiu, se retirou na humildade. Olha que exemplo maravilhoso. E nós queremos nos exaltar, nós queremos disputar, nós queremos. E por conta disso, nós passamos no mês de cólera. Para quê? Aí nós vamos instalar os nossos inimigos para ultrapassar barreiras. Só para a gente encerrando, quando a Sheila nos apresentou, ela falou que a nossa instituição é uma instituição beneficente Benedita Fernandes. Benedita Fernandes foi uma senhora que viveu aqui na cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo, 100 quilômetros da minha cidade. Ela era uma moradora de rua. Dona Benedita era vinculada a uma obsessão, caso de, vamos dizer, de subjugação, e ela vivia sob tormentos incríveis de vozes que ela ouvia e atitudes que ela tinha descompensadas. Então, ela era achincalhada, ela vivia pelas ruas, ao ponto dela ter as crises psicóticas dela, devido a um ódio desse espírito que nutria por ela, para vocês verem como que a gente pode reverter a situação. E ela era até aprisionada na cadeia da cidade para ela se acalmar. Só que o carcereiro era espírita. Olha que maravilha. E dava passes nela, que ela se acalmava. E ela começou a ouvir uns conselhos, tanto do plano espiritual como desse carcereiro, para ela acolher as crianças de rua. Então ela achou uma casa abandonada na cidade de Araçatuba e começou a cuidar das crianças de rua, onde ela arrumava comida, pedia, ela começou a viver com essas crianças e ela começou a melhorar a obsessão. Aquele envolvimento de cólera, de raiva, de ódio que ela tinha, que o espírito obsessor encontrou, que a encontrou e que ficava nesse instinto de vingança, não achou mais nela um meio de envolvê-la. E ela começou a trabalhar com essas crianças, ao ponto de um senhor, que naquela época, lá para os anos de 1940 e pouco, que era um senhor que chamava, que tinha os bucheiros. Os bucheiros eram senhores que andavam pelas ruas vendendo os miúdos do boi, tipo as vísceras, né? É o fígado, o rim, essas partes. E ele passando um dia por essa rua onde Dona Benedita morava, as crianças estavam ali na frente e eles não tinham comida aquele dia. E eles pediram para ele e ele deu. E aí ele soube que ali morava ela, que atendia as crianças. O que ele começou a fazer? Ele saía para vender e tudo que sobrava ele já deixava lá. No fim, ele saía da casa dele rezando para não vender nada, porque ele queria deixar tudo lá. E se envolveu com a Dona Benedita. Dona Benedita, aí a cidade inteira começou a saber e começou a ajudá-la. Ao ponto que ela saiu da obsessão pelo amor. O amor vence as barreiras, é o que eu acabei de dizer para vocês aqui. Esse obsessor afastou, não só afastou, como ele reverteu as condições dele e começou a ajudá-la. Começou a ajudá-la no trabalho dela. Ela doutrinou o obsessor que a odiava com amor. Olha só a coisa mais linda. Ela deixou na cidade de Araçatuba uma moradora de rua, um hospital psiquiátrico, porque ela começou a acolher as pessoas com problemas mentais, que ela viu que nem era só problema mental, que poderia ser caso de subjugação. Ela deixou um hospital psiquiátrico, um lar para idosos, um lar para crianças abandonadas e uma escola. Uma moradora de rua, que resolveu o problema da obsessão dela assim. Esse senhor que a ajudava na rua, o senhor que vendia, deixava carne lá para ela,
seu Ricieri, ele teve um câncer. Após a dona Benedita ter desencarnado, ele ficou cuidando todos esses projetos dela. E aí ele teve um câncer. E ele, então, foi se tratar no Rio de Janeiro. Mas você já deve ter ouvido falar da Ana Joyce Guimarães, aquela grande oradora espírita que é do Rio de Janeiro. Ela morou na cidade de Araçatuba e conheceu a dona Benedita e o seu Ricieri, pessoalmente. E ela é moradora do Rio de Janeiro. Quando o seu Ricieri foi se tratar no Rio de Janeiro, a Ana ficou sabendo e foi lá pegar, foi ajudá-lo. E levou ele para ter uma conversa com o Divaldo, porque o Divaldo estava no Rio de Janeiro. O Divaldo olhou para ele e disse: Eu tenho algo para te dizer, sim. Tem um espírito de muita luz aqui, que está dizendo o seguinte: que ele está de braços abertos a te receber, devido às suas sobras. Na hora ele falou assim: Dona Benedita, não é? Aí ele disse: se eu tiver direito a uma moratóriazinha, que eu tenho que voltar para Araçatuba, porque eu deixei o lar das crianças numa reforma e eu preciso retornar. Aí o Divaldo se concentrou e disse: ela disse que sim. E assim que você retomar as atividades, ela estará de braços abertos para te receber. Será que nós, um dia, conseguiremos vencer todos esses sentimentos e termos um espírito de luz para nos receber, vencendo os nossos ódios, as nossas cóleras, transformando-nos ao ponto de transformar até os obsessores que às vezes nos seguem? Que possamos analisar todos esses processos, todos os nossos sentimentos, e que um dia nós possamos reverter toda essa situação dentro de nós. Então, era este o recado que eu tinha para dar para vocês. Agora eu passo para a Sheila, se ela tiver alguma pergunta que a gente possa responder, alguma colocação, né, os complementos, e que nós possamos realmente sempre nos abastecermos, principalmente com o amor. Está com você, Sheila. Amada, eu estou aqui. Nossa, a história da Dona Benedita, meu Deus do céu, eu estou tão longe. Eu estou tão longe. Quando eu imagino que a gente estuda, né? Teve tantas coisas que você disse, que a carapuça caiu aqui, serviu direitinho. Para todos nós. Isso que a gente terminou, né, tendo que fazer exatamente hoje o nosso estudo. Lembra que a gente já tinha marcado, desmarcado. Eu digo, nossa, como a espiritualidade, né? Eu precisava ouvir exatamente isso hoje. Então, queridos ouvintes, não é só vocês que precisam ouvir, não. A gente que está aqui também fazendo o trabalho, a gente precisa ouvir, né? Porque todos nós, Sheila, eu também. Cada vez que eu falo, eu faço essa autoanálise, sabe? E quando a gente remarcou lá, é porque todo ano eu fico um mês lá para os Estados Unidos fazendo palestras, fazendo seminários. Então, por isso que a gente teve que remarcar. E cada vez que eu falo isso, e aí caiu bem essa parte para mim. No remarcar, por conta da minha viagem, caiu essa parte. Eu ponho para mim também. Entendeu? Incrível, né? Como a gente vê, como a espiritualidade, ela prepara esses pacotes, como eu digo, né? De luz e dá para a gente. Porque a gente pensa, ai, não, eu já estou bem melhor, né? Eu já melhorei bastante. Mas aí a gente se defronta com algumas situações que a gente vê que mas a gente pelo menos já consegue reconhecer, já consegue pensar. Aí vem assim, um pacote de luz no dia seguinte para esclarecer. Isso, Exatamente, né, isso que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Nossa, então, uma gratidão, foi assim, incrível. Mas eu tenho sim uma outra perguntinha, né? Pode perguntar. Uma perguntinha que eu gostaria de fazer. Eu tenho algumas aqui que eu escrevi enquanto a gente estava falando, mas uma das que eu acho muito importante é como podemos lidar com pessoas coléricas sem nos contaminarmos, porque isso é muito difícil, não é? Quando alguém
um ataque de raiva na frente da gente, a gente não se contaminar. Então, você tem alguma dica para trazer para a gente, Mar? Sim. Tanto a pessoa colérica como a pessoa ansiosa. Porque uma pessoa, você convive com uma pessoa ansiosa, ela te deixa doente. Se você não aprender. Se você não aprender a lidar com isso. Muito importante, oração. Quando uma pessoa tem alguma atitude colérica próximo de você e quer te atacar de alguma forma, abasteça o seu cérebro com oração. Freie aquilo, tá? Vamos dizer assim, meio que tapa os seus ouvidos, não se deixando contaminar. Com aquela agressividade, com aquelas palavras agressivas que ela está te dando. Vamos dar um exemplo, dentro da casa da gente, que isso é um momento, assim, vamos dizer, corriqueiro, né? Então, a, a pessoa está te atacando. Não responda. Segure ao máximo. E começa a fazer sua oração e pedir ajuda aos mentores espirituais. É no trânsito. Se alguém te atacar, te responder, te apontar, se acalme. Faça uma oração, se segure, porque é isso que nós falamos aqui. Você se recolhe. Ah, não, não tem como eu sair e ir para um canto. Não tem? Recolhe dentro de você, mesmo diante da pessoa. É o que eu disse, aquela pessoa que ela está sempre em agonia, com, ai, nossa, nós temos horário, não sei o quê, corre, corre, corre. Se acalme, tá? Não deixe aquela ansiedade, aquela cólera fazer parte de você. É o que nós falamos lá no início. Aqui dentro tem a cólera, mas tem o lado bom também. Então vamos deixar esse lado bom dominar. Lembre disso. Toda vez que você estiver diante de uma pessoa encolerizada ou ansiosa, procure você se acalmar. Ah, mas eu vou deixar o outro me atacar? Deixa. Deixa. Ele tem razão? Não. Se ele tiver razão, ótimo, você se corrige. Mas você não precisa retrucar. Aquela mania de você ter de se justificar e de querer retrucar, para quê? Naquele momento não é o momento. Não é o momento. Acalme-se. Ah, eu não tenho que justificar. Ah, vou deixar assim. Deixa assim. Gente, não tem algo melhor no mundo que se chama tempo. O tempo mostra tudo. Ai, mas eu vou deixar faz 5 anos. A vida é eterna. Se não for nessa, na outra. Nós precisamos parar com a mania de enxergar a vida como aqui. Nós temos que enxergar a vida ao longo do tempo. Então, neste momento, voltando aqui à sua pergunta, deixa eu falar. Fica orando. Se recolhe. Você vai ver como que aquele que cala, que deixa o outro só falar, calma a situação. Certo? Certo, difícil é calar e ficar É. quietinho, né? Mas é Porque um hábito que você adquire e vai embora. Eu estou falando isso porque eu faço esse treino e hoje eu já adquiri esse hábito. Eu não falo. porque é muito difícil para a gente, não é? Querendo ou não, a gente vive numa sociedade onde a gente aprende sai do meio Daqui que eu eu levo. é, a gente vê inclusive mães. Eu nunca vou esquecer uma cena há poucos dias. Eu estou com 2 netinhas no jardim de infância. E houve lá uma confusão e a minha neta empurrou lá um coleguinha, o coleguinha caiu. E eu estava indo buscar a minha neta. E eu vi essa mãe pegar o filho e sacudindo, olhar para ele assim no olho e dizer: por que que você não passou a perna nela? Você pegava qualquer coisa e jogava nela. Você não podia voltar assim para casa. Instigando Eu, a cólera na criança. pois eu parei, respirei. Aí eu abracei minha netinha e disse: por que que você fez isso? Vai lá pedir perdão para o coleguinha, vai pedir desculpas. Mas vovó, ele me tomou não sei o quê. Eu digo: sim, mas você precisava, eu precisava. Eu digo: ok.
Mas mesmo assim, você não tinha o direito de empurrar o colega. Vá pedir agora desculpa para ele. Eu não vou. Vai dar um abraço no colega e pedir desculpas. Aí eu fui com ela. Ela foi, desculpa. Eu digo, cadê o abraço? Aí ela deu um abraço no menino e ele, minha amiguinha, abraçou e saíram correndo. A mãe da criança regalou os olhos assim para mim. Aí eu disse para ela, a gente tem que ensinar nossos filhos a amarem. A amarem. Porque o não amor, eles aprendem em todos os lugares. Amor, nós é que temos o dever de ensinar para nossos filhos. Ela se assustou, não disse nada, não sei se ela aprendeu a lição. Mas a gente vê que a sociedade dá para a gente um caminho contrário Exatamente. do amor. Ao correto. Ao correto. A sociedade ensina para a gente, no momento, a ser o pior de nós mesmos. E aí Por isso que a gente tem que agir de uma forma contrária. Calar. Contrária. E é isso que é o grande, eu sempre digo, o grande up do espiritismo, dá para a gente essa possibilidade da gente aprender a agir diferente. Isso, porque não é que as religiões não falem, elas falam, mas só que elas não aprofundam ao ponto de chegar para você, indivíduo. Fica sempre aquele geral. E o espiritismo vai em você. É tudo você. Particularmente, né? É você se modificar, é você se arrumar, é você recadinhos como você fez bem? Quantas vezes a gente toma qualquer tipo de atitude, aí vem no outro dia assim, uma mensagenzinha, um recadinho que eles mandam para a gente. E é isso que faz com que o Espiritismo nos ajude de verdade a fazer essa reforma íntima. Exatamente. Que é essa mudança em mim. É chegar à conclusão que eu não posso mudar você, eu não posso mudar Antônio, Maria, João, eu só posso mudar a mim. E mudando a si, você muda o outro. Muda o outro, que foi o exemplo de Benedita que você trouxe. Exatamente. Ela se mudou. Ela trabalhou nela, ela começou a aprender o amor, e no final, ela mudou o obsessor, mudou o povo da cidade, que com certeza ela passava, eu conheço como é nesses interior, todo mundo ria, todo mundo apontava a mão, o menino mexia com ela, ela era a piada da cidade. E no final, ela se transformou o quê? Na Dona Benedita, que salvou um monte de gente na cidade. Exatamente. Por quê? Porque ela se modificou e tudo começou num momento horrível, porque você está chamado de doido, em crise de loucura, dentro de uma cadeia, não era nem no hospital para cuidar dela, era numa cadeia. Isso, uma cadeia. Cadeia, mas vejam, quando você está de ouvidos abertos, o que aquele moço falava para ela e o passe que ele dava ali naquela cadeia foi a bênção dela. Exatamente. Agora, se ele fizesse tudo isso e ela não quisesse, não teria feito efeito. Por isso, Sheila, Deus, a espiritualidade superior, sabe o que está latente aqui. Então, eles vão nos conduzindo para o melhor caminho. Por isso que Jesus diz: tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exato. Preste atenção que caminho que você está sendo levado. Aproveite. Como se alguém que está passando por um momento de cólera, de repente resolver ver essa live. Sim. Entendeu? Ele está sendo conduzido. Assiste agora isso aqui, ó. Ele está passando. Assiste agora. Sim. E aí a pessoa vai despertar. E aí é por isso que a gente tem que prestar atenção nesses sinais que a vida dá. Para a gente poder superar e alcançar a nossa evolução. Né? Isso é muito importante. A gente está perdendo essa sensibilidade. Exatamente. Essa sensibilidade de parar, ouvir. Porque tudo no mundo atual nos instiga a correr. Tudo é fugir, é se distrair. Poxa, você está com um problema, se distrai. Mas distrai como, né? Não com coisas boas. Se distrai com
algo que não vai te levar a nada, não vai te acrescentar nada. Ai, voltou. Então, essa instigação ao se distrair faz com que a gente perca o pé no chão. Exatamente. É como se hoje em dia a gente vivesse num trenzinho da alegria. Uhum. Tudo tem que ser alegre, tudo tem que ser feliz. Por isso que eu até fiquei muito feliz, sem ser feliz porque a moça desencarnou, essa cantora, a Preta Gil, que ao contrário eu achava maravilhosa, eu gostava muito, eu via ela, porque era uma pessoa que ela sempre era pontual em temas bem necessários que o nosso país trabalhasse, então eu sempre gostei muito. E eu achei incrível que a família permitiu que o momento da partida dela também fosse colocado no ar. Porque ali, a gente vê assim que no meio de um trenzinho da alegria, onde só se vê comida, viagem, passeio, você também viu o que é real. Exatamente. E esse o que é real é tão importante. É a gente ir somente da fantasia. A internet amo de paixão, sou apaixonada, nos permite estar fazendo esse programa aqui agora. Isso é amor incrível. Gratidão para quem criou, boto ele todo dia, todo mandando luz para essa pessoa. Mas, infelizmente, como tudo pode ser usado para o lado bom e para o lado negativo. Exatamente. E a gente tem que aprender a usar essas tecnologias para se melhorar. Sim, Eu com sempre bato certeza. na tecla da reforma íntima, porque é ela que vai fazer a gente virar luz, como a dona Benedita. Porque isso Exatamente. foi uma reforma íntima na prática. Na prática. É transformar o ódio em amor. Em amor. E olha a imensidão que criou. E olha a imensidão. Veja, uma gotinha de amor. Porque se a gente vê no universo de amor que tem, foi Uma gotinha. essa gotinha era exatamente o que ela necessitava. Agora Olha só. imagina, quando todo. E quando a gente distribui essa gotinha de amor, o mundo vai ser um lugar de paz. Diferente. Diferente. Pois é, Maria Ângela. Bom, nosso tempo acabou, né? A gente até já passou alguns minutos, mas foi assim, maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a você. Gratidão, querida Maria Ângela. Nossa, as suas palavras, elas foram gotas de amor que a gente disseminou hoje aqui no Sopro de Luz Inspirando Almas. A espiritualidade amiga mandou um recado tão lindo através de você. Só posso lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite e espero que você aceite no futuro mais algumas vezes. Com certeza, eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade enorme de poder estar trabalhando no bem, que você nos dá essa oportunidade e de estar aqui com vocês. Com você, essa pessoa simpática, maravilhosa, e com tantos que vão aí nos assistir, que estão em contato com a gente. É só gratidão mesmo, e que são oportunidades divinas em minha vida, pode ter certeza. Eu agradeço imensamente. Na nossa vida, gratidão. E para concluir esse momento de luz, de inspiração, nós vamos pedir para a Maria Ângela fazer para a gente uma pequena prece de encerramento. E antes disso, eu vou já me despedindo de vocês. Agradeço a participação de cada um de vocês. Espero que em breve a gente volte de novo a se encontrar. A participação de cada um de vocês é importante para esse momento, para o sopro de luz poder continuar inspirando almas. Um abraço carinhoso da Sheila e até o nosso próximo programa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos aproveitar estes momentos que nós estamos encerrando o nosso encontro para agradecer a Deus essa grande oportunidade que Ele nos dá em nossa vida.
Vamos agradecer a Deus os momentos de luz, de inspiração, de amor, e que possamos realmente aproveitar a vinda de Jesus à casa e que nos trouxe tanta inspiração para deixarmos que o amor supere, e que o amor supere a nós mesmos, que o amor supere os momentos ainda que nós temos dos mais sentimentos primitivos que estão em nossos corações. Que nós possamos realmente aproveitar lições evangélicas, diretrizes que vêm através dos nossos irmãos espirituais para vencermos. E com certeza, com os nossos corações abertos, com a nossa vontade de mudar, com a nossa vontade de crescer e evoluir, com certeza seremos inspirados. Obrigada, Pai. Obrigada por momentos tão decisivos e maravilhosos em nossa vida. Que possamos agradecer a grande oportunidade que nos deu de encontrarmos essa doutrina maravilhosa que clareia tanto as nossas visões, fazendo com que, Pai, nós possamos abrir as nossas almas e termos momentos muito maiores de alegria e gratidão do que os momentos de tristeza. Obrigada, Pai, por nos dar a força e esclarecermos a respeito da vingança que tanto mal nos traz. Obrigada, Pai, por nos esclarecer e nos clarear e nos trazer a calma para não deixarmos que as ambições desmedidas, que esses momentos de exaltação façam tão mal, tanto a nossa alma como o nosso corpo físico, que, Pai, nos destes para podermos aprender e evoluir aqui nessa vida. Pai, a nossa palavra de ordem hoje é gratidão. Que todo este momento de paz e de luz nos acompanhe e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, um abraço carinhoso, foi incrível, Maria Ângela. Só Obrigada, tenho a agradecer, tá? eu E um agradeço. abraço a todos vocês, e a gente se encontra na próxima semana com mais um Sopro de Luz, inspirando almas.